Amigo de infância da Zenith, capítulo 44, Fênix da Espada, 4. Ouvi que você destruiu o braço do dragão de relâmpago. Meu pai anunciou aquelas palavras no instante que entrei no quarto. Ele me fez uma pergunta imediatamente, sem nem me cumprimentar. E que pergunta difícil é esta? Sabia que ele sempre foi assim, mas ainda assim. Também não sabia como responder. Eu deveria contar a maneira que aconteceu? Não destruí, eu só quebrei. Essa foi a resposta que me veio à mente após pensar, e não foi exatamente uma resposta. Ambos praticamente eram a mesma coisa, mas não podia simplesmente ficar calado. Felizmente, meu pai não pareceu se importar demais com minha resposta. E por que fez isso? Essa era a pergunta mais importante mesmo. Ele provavelmente ouviu tudo dos servos, mas ainda queria ouvir diretamente de mim. Após respirar fundo, comecei a falar lentamente. Aceitei um duelo que o dragão de relâmpago fez, e desde que tentou me matar, eu revidei. Foi uma resposta bem curta, mas essa era toda a realidade. Posso ter provocado ele um pouco porque estava sendo irritante, mas foi culpa dele ter sido provocado. O dragão de relâmpago tentou te matar? Sim, prometemos não usar nosso Ki, mas ele colocou o Ki na espada de madeira que estava usando, e tentou me matar com ela. Evidência? Todos os espectadores que estavam assistindo. A pessoa que mais notou tudo foi provavelmente o jovem Lorde do clã Tang. Tang Soyol também estava lá, mas não parecia tão capaz porque parecia atordoada após meu duelo terminar. Meu pai assentiu em resposta. Então isso é que houve. Não importava quantas vezes eu olhasse para ele, ele sempre tinha uma reação branda. Ele acabou de ouvir que seu filho ganhou contra o dragão de relâmpago num duelo, mas não exibiu reação. Quase nunca vi meu pai sendo abalado por algo. Mesmo quando seu próprio filho virou um humano demoníaco, mesmo quando seus filhos foram mortos um por um, e mesmo quando ele foi morto. Enquanto estava parado em silêncio, ele proclamou de repente. Parece que você alcançou um novo nível. Perdão. Aquelas foram as palavras que meu pai falou a Guion Siúcio durante nossa refeição. Era engraçado pensar que agora estava dizendo o mesmo para mim. Porém, mesmo quando alcancei o terceiro reino das artes das chamas em pouco tempo, meu pai não parecia se importar muito. Ele foi quase muito brando. Bom trabalho. Obrigado. Mesmo que fosse um pequeno elogio, minha boca continuou tentando formar um sorriso que tentei ao máximo impedir. Não conseguia acreditar em como fiquei feliz por ser elogiado na minha idade. Embora esta seja a primeira vez. Nunca fui elogiado por ninguém? Acho que não. Provavelmente foi porque fui facilmente afetado pelo pequeno elogio. Após me fazer as perguntas, meu pai não falou mais. Algumas vezes me perguntava se ele suspeitava que eu estava mentindo. Após meu pai terminar de olhar para uma carta, trouxe um novo tópico. Presumo que também tenha encontrado sua noiva lá, já que teve alguns conflitos com o clã Nangun. A questão importante de verdade. É noiva, hein? Aquela palavra me deu calafrios. Ocultei a voz tremendo e perguntei ao meu pai. Posso perguntar como isto aconteceu? O quê? O acordo de casamento com o clã Nangun. Queria saber como tudo aconteceu. Não importava quanto eu pensava sobre isto, parecia aleatório e repentino demais. Não recebi novos acordos de casamento na minha vida anterior e, além disso, com o clã Nangun? Meu pai respondeu enquanto negligenciava minha agonia. Foi uma decisão tomada na reunião de anciões. Não deveria ser um problema para você. Não é um problema coisa nenhuma. O que aconteceu lá que a Nangun Bia se tornou minha noiva de repente? Ouvi meu pai falar enquanto estava pensando furiosamente. Você pode ter causado alguns problemas com o acordo de casamento com o clã Pen, mas acredito que não estragará tudo neste. Ele notou que eu não gostava deste acordo de casamento? Detectei a mensagem oculta em suas palavras. Não estrague tudo pela segunda vez. Por causa disto, não podia retrucar. Tudo o que podia fazer era manter a boca fechada. Flap. O som das cartas dobrando e abrindo ecoaram no cômodo do Lorde enquanto eu permanecia em silêncio, esperando pelas suas próximas palavras. Como o pai não me mandou sair, significava que ainda tinha algo a dizer. Tap tap.
Foi o som dele tamborilando o dedo anelar na mesa. Era um hábito natural que fazia sempre que pensava em algo. Franzi a testa após ver este hábito do meu pai. Porque eu tinha o mesmo hábito, e era algo que me tornava similar a ele. Toda vez que acontecia, eu era atingido com a realidade que no final de tudo, eu era realmente seu filho. O calor do verão está próximo. Fui despertado dos meus pensamentos ao ouvir as palavras do pai. Sobre o que é isto do nada? Sim, é realmente verão. Sabia que estava ficando cada vez mais quente com o passar dos dias. Entretanto, por que ele falou sobre isto? Espera, verão. O torneio de artes marciais do Monte Hua começará logo. Meu coração acelerou para as palavras do meu pai. Senti que não conseguia respirar quando ouvi sobre o Monte Hua. Porque fui lembrado do Monte Hua que foi queimado até as cinzas. Não vamos pensar sobre isso. Respirei fundo para acalmar meu coração. Meu pai olhou para minha aparência e questionou. Algo errado? Não é nada. O que tem no torneio? Meu pai não respondeu à pergunta, apenas me entregou uma carta que estava segurando. Peguei cuidadosamente a carta e abri. E então, fiquei carrancudo por causa do conteúdo. Olhei de volta ao meu pai. Por que está me dando isto? Traga-a aqui. Mas por quê? Por que você precisa? Que besteira ele estava falando? Continuei questionando meu pai enquanto ocultava a minha carranca. Você sabe que acabei de retornar de Sichuan, certo? Te darei uma semana para se preparar para a viagem. Estou presumindo que não existe a opção de rejeitar. Que tipo de merda de ordem era esta? Me fazendo ter outra longa viagem após acabar de voltar de uma. Comecei a pensar sobre a possibilidade do calor tê-lo atingido, mas isso era meio impossível para alguém que literalmente treinava as artes da chama, e não? Ele teve uma mudança na sua mentalidade? O clã Gu era um clã que não deixava seus membros diretos saírem facilmente. Gu Ibi foi uma exceção porque era tão talentosa que foi notada por todos. Mas eu era diferente. Não era a coisa mais esquisita para mim, como filho do clã, viajar pelo mundo externo. Contudo, por fora, eu ainda parecia muito jovem, e não sabia quais eram as intenções dele de me enviar ao mundo tão fácil quando nem havia me tornado o jovem Lorde do clã ainda. Além disso, não achei que muitas pessoas gostassem realmente de mim saindo de casa. Isso foi o que pensei que o pai achava sobre mim, mas ele ainda estava me dizendo para ir numa longa viagem? Pai, mesmo assim, não é um pouco demais me dizer para ir até o Monte Hua? Se não quiser, não precisa ir. Oh. Então tenho a opção de rege. No entanto, te recompensarei com a pílula celestial eufórica do cofre secreto do clã se for. É claro que preciso ir como filho do clã, tenho que partir agora. Por causa da pílula que ele mencionou, disse sim por acidente. Eu estava sendo pretensioso? Senti um pouco de culpa quando olhei para meu pai que estava um pouco carrancudo. Todavia, partir numa jornada em troca de uma pílula celestial era um acordo bom demais. Era uma medicina ficava apenas abaixo da medicina Sorrua de Shaolin, e uma vez consumida, daria à pessoa a quantidade de Ki que conseguiriam após 20 anos de treinamento. E meu pai estava falando sério sobre abrir o cofre do clã para me dar como recompensa. Meu Ki já havia aumentado graças à viagem anterior, mas não muito na realidade, só parecia muito por causa da quantidade patética de Ki que eu tinha. No final, tanto meu corpo físico quanto a quantidade de Ki que eu possuía ainda eram medíocres. Você disse que me daria uma semana de preparação para a viagem? Senti que não era tempo bastante porque precisava resolver algumas coisas. Você precisa de mais tempo? Posso sair após 10 dias? O pai assentiu para minha resposta. Então, começou a ler as cartas de novo. Quantas cartas ele precisava ler? 10 dias, hein? Felizmente, ele permitiu. Eu tinha 10 dias para passar em Shanxi, e me machucava saber que precisava partir de novo numa longa viagem, mas valia a pena só pela pílula celestial. Era um pouco estranho meu pai entregar a pílula celestial por uma tarefa destas. Ele não mentiria sobre estas coisas, mas isto era realmente significante o bastante a ponto de me oferecer isso como recompensa? Meu pai apontou na direção da porta de repente enquanto eu estava pensando. Você terminou aqui. Vá descansar agora. Sim.
Me senti desconfortável estar aqui, então fiquei aliviado que recebi permissão para sair. Embora significasse que precisava visitar o clã Almon agora, e após isso também precisava continuar meu treinamento. Monte Hua, em. Tinha as memórias das flores de pêssego desabrochando lindamente. E memórias delas queimando até as cinzas. Eu realmente tenho que colocar os pés no Monte Hua? Não vamos pensar sobre isto. Isto não era bom. Não haveria fim quando eu começasse a pensar sobre isto. Entretanto, isso não aconteceria nesta vida. Como sempre, só precisava manter os segredos para mim. Tudo o que preciso fazer é apenas seguir a ordem. Me faria mais bem focar meus pensamentos na missão que recebi. Reorganizei tudo que meu pai e eu conversamos no escritório dele. Particularmente o conteúdo da minha missão, trazer a filha do clã Gu de volta do Monte Hua. Quando retornei à minha casa, o segundo ancião e a Gu Ibi já tinham saído. Como eles ousavam causar tantos problemas e desaparecer assim? É claro, eu ainda estava grato por conseguir aproveitar a quietude. Quando segui rumo ao meu quarto para trocar de roupas, notei o Venerável da Espada segurando uma vassoura. O Venerável da Espada, que também me notou, se curvou respeitosamente. Fazia um tempo, e a sua aparência sempre me deixava desconfortável. Soube. Quando olhei na direção do som estranhamente familiar de choro, notei a Waiseoa com as mãos levantadas e ajoelhada no chão como punição. Foi o mesmo que a Gu Ibi fez comigo. O que ela fez para ser punida assim? Lágrimas estavam fluindo pelo seu rosto. Mesmo assim, o Venerável da Espada não pareceu se importar que a Waiseoa estava chorando, e continuou a limpar a área. Me perguntei por um tempo o motivo dela estar sendo punida, e percebi a resposta pouco depois. Verdade, ela me seguiu escondida até Sichuan. Parecia que ela estava sendo punida por sumir por um mês sem contar. Jovem mestre Ei. Merda, meus olhos se encontraram com o dela enquanto tentava passar sem ser notado. A Waiseoa continuou olhando para mim e pedindo por ajuda, mas não podia fazer muito sobre isto. Fugir é a única opção. Aquele entregando a punição era o Venerável da Espada, e isto não era algo que pudesse ajudá-la. Ficará mais frio à noite, então por favor, vá descansar quando terminar. Ainda assim, senti que precisava dizer algo, então falei ao Venerável da Espada. Ele respondeu com um sorriso gentil. Sim, obrigado pela preocupação, jovem mestre. Não é nada. Ficando frio coisa nenhuma, era verão. Waiseoa olhou chocada para minha tentativa horrível de salvá-la. Jovem mestre Ei. Como ousa elevar o tom quando você está sendo punida? Ela chorou como um cachorrinho para a punição do Venerável da Espada. Desculpa, mas não posso fazer muito sobre isto, e é culpa sua no final das contas, então, aguente, por favor. Saí da área e entrei no quarto. E cobri os ouvidos porque a Waiseoa continuou me chamando. Só queria deitar na cama e dormir para aliviar o cansaço. Usei energia demais mais cedo por causa da coisa do casamento e também devido à presença da Gu Ibi. Ficaria tudo bem se apenas dormisse agora, pois já era quase noite. Enquanto tentava relaxar, senti uma presença fora da porta. Jovem mestre, é sua serva, Ongua. O que é? Vim aqui perguntar se quer jantar. Não estou com um bom apetite agora, então passarei. A serva saiu após minhas palavras. Pensei em comer alguns bolinhos, mas não estava com um bom apetite mesmo. Só queria dormir. Por que podia comer um pouco mais tarde após meu treinamento da meia-noite? Entretanto, comecei a me arrepender da decisão nem meia hora depois de dispensar a serva. Porque alguém invadiu meu quarto enquanto eu aproveitava meu doce cochilo. Irmãozinho. Você não vai jantar. Foi a Gu Ibi que tinha um bolinho de carne na mão.